A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje, neste vídeo, eu venho refutar o evangelista Victor, que se intitula de evangelista. Muito bem. Eu quero fazer uma refutação a esse falso profeta, não é? Esse falso profeta, ele tem algumas características, digamos assim, católica, mas é herege. Herege, porque se não fosse, era católico. Muito bem. Isso é outra coisa. O que eu venho refutar dele é o seguinte: ele disse que a igreja verdadeira de Cristo são as pessoas, todas as pessoas, não importa se elas são católicas, protestantes, muçulmanos, judeus, ateus, sem religião, quem quer que seja. Basta que essas pessoas, elas guardem os 10 mandamentos veterotestamentários escritos em tábuas de pedras. Muito bem. Que está ali no capítulo 20 do Êxodo. Ele disse que a verdadeira igreja é quem guarda os mandamentos veterotestamentários. E eu quero hoje mostrar para vocês essa farsa, destruir essa mentira, esse argumento mentiroso, esse argumento falso, deturpado. A igreja, disse ele, a igreja de Jesus Cristo não é os apóstolos, a igreja de Jesus Cristo não é os bispos, a igreja de Jesus Cristo são todas as pessoas que guardam, repito, os 10 mandamentos do Decálogo, escritas em tábuas de pedras. Muito bem. Em primeiro lugar, nós vamos ver, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Em Efésios capítulo 3, diz o apóstolo São Paulo, dando testemunho das graças que Deus realizara por intermédio do seu ministério dentro do corpo de Cristo. Vamos lá. Por essa causa, Efésios 3, a partir do verso 1. Por esta causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, vós deveis ter aprendido o modo como Deus me concedeu esta graça, que me foi feita a vosso respeito. Aqui está. Deus me deu a graça para ser um líder, que está aparecendo o sol na minha cabeça. Deus me deu a graça, diz São Paulo, para ser um líder entre vocês. Ele disse que não existe líder, que não existe apóstolos, que não existe bispos, que não existe pastores, não existe ninguém. A igreja é o povo que guarda os 10 mandamentos veterotestamentários. Eu vou provar para você na Bíblia hoje que é o contrário. Veja só. Verso 3, foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de revelar. Espera aí. São Paulo está dizendo que foi por revelação que nós acabamos de desvendar o mistério. E o pastor disse que o mistério é viver os 10 mandamentos veterotestamentários para se salvar, para ser verdadeira igreja de Cristo. Paulo disse por revelação. Que revelação foi essa? Atos capítulo 9. Paulo estava a caminho de Damasco quando Jesus aparece para ele e ele tem aquela queda do cavalo como eu e você conhecemos. Então ali foi a revelação, a manifestação de Cristo para com Saulo, que depois é batizado com o nome de Paulo. Muito bem. Continua. Verso 4. Lendo-me, podereis entender a compreensão que me foi concedida do mistério cristão. Aí está. Foi dado outra tradução mais clara do ministério da igreja.
que diz ministério cristão. Mas uma tradução mais clara, com mais nitidez, ministério da igreja. Então, Paulo foi ordenado ministro, escolhido por Cristo para ser ministro dessa igreja. No capítulo 13, versículo 1 e 2 de Atos dos Apóstolos, está ali a ordenação de São Paulo, quando ele é ordenado e enviado. Logo, nós vemos que há uma preparação para essa igreja, com jejuns e orações. Há uma preparação para aquele que vai receber a ordem. Jejuns, orações e sendo ministrados, doutrinados. Aprendizagem que passa sujeito para ser sacerdote, sujeito para ser bispo, estudando, não é? Chamamos assim de seminários. Um seminário. Muito bem. Logo, São Paulo continua no verso 5. Que em outras gerações não foi manifestado aos homens da maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Pácata, aqui está. Ele disse que a revelação da verdade está nos 10 mandamentos veterotestamentários. São Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, presta atenção na refutação que São Paulo faz a esse herege. Presta atenção. Não foi revelado esse mistério, esse mistério não foi revelado aos antepassados, fazendo referência a quem? Aos judeus. Os judeus estavam cegos, a ponto de que quando Moisés desceu do Monte Sinai, teve que passar um véu nos olhos para que eles não pudessem ver a resplandecente glória que estava em sua face. Por isso, aí está, né, o véu. Então, Coríntios vai dizer que esse véu só será tirado quando eles se converterem ao Senhor. Porque ainda há um véu, é aquele véu de Moisés. Está escondido para eles. Para quem? Para os judeus. E o decálogo foi dado a quem? Aos judeus. Então São Paulo diz, mistério esse, que foi escondido aos antepassados, aos veterotestamentários, a aliança antiga, mas que agora é revelado através dos santos apóstolos e profetas. Apóstolos, Mateus 10, versículo 1 em diante. Ali estão os apóstolos. E quem são os profetas? Lucas 10, de 1 em diante. Ali estão os profetas, os chamados 72 profetas ou 72 leigos, 72 discípulos, que Jesus selecionou. Ele constituiu na constituição hierárquica, magisterial da igreja, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os evangelistas, e assim os doutores, e assim vem os pastores, que são os bispos. Na constituição hierárquica da igreja, do magistério. Então logo nós estamos vendo, meus irmãos, que a Sagrada Escritura vai refutando a heresia de que a verdadeira igreja é aqueles que guardam os 10 mandamentos veterotestamentários. Veja a mentira. Continua São Paulo. É revelado pelo Espírito Santo, não é revelado por tábuas de pedra, como afirmam eles, mas é revelado pelo Espírito Santo a quem? Aos santos apóstolos e profetas. Verso 6. A saber, que os gentios são coerdeiros conosco. Os que se converteram do paganismo e os que se converteram do judaísmo. São membros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa de Jesus Cristo pelo Evangelho. Pácata, aqui está. Aqui está. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho pregado está no único corpo. Quer converta-se do paganismo, quer converta-se do judaísmo. Então está dizendo aqui que a conversão do judaísmo, então quer dizer que o decálogo veterotestamentário não serve para que o judaísmo cumpra e seja a verdadeira igreja de Cristo. Se nós vermos, meus irmãos, o encontro de Jesus com o jovem rico no Evangelho, o que acontece? Jesus, bom mestre, que faço para me salvar, para ter a vida eterna? Jesus disse, cumprirá os mandamentos? E ele disse, sim, eu tenho cumprido. E o Evangelho de Marcos diz que Jesus olhou e amou, porque em realidade ele cumpria.
E aí os pregadores, os ensinadores, professores de Bíblia, alguns deles, param só até aí. Eles não continuam o evangelho. Porque Jesus disse assim: mas uma coisa te falta. Veja, para entrar na eternidade, uma coisa te falta. O que, mestre? Vá, venda tudo o que você tem e dê em sustento aos pobres. Ora, São Tiago diz que a religião verdadeira é aquela que sustenta as viúvas, os órfãos. E nós sabemos que a religião verdadeira é a Igreja de Cristo Católica, porque ela é a maior instituição de caridade do mundo. Não tem, é indiscutível, não tem nem como, não é, discutir isso. Isso é claro demais para nós. Então logo repare, meus queridos amados irmãos e irmãs, que o apóstolo vai mostrando as vias da verdadeira igreja. Ai, ai. Continua. Somos membros do mesmo corpo, ou seja, somos membros da mesma igreja e participantes da promessa de Jesus Cristo pelo Evangelho. Eu me tornei servo deste Evangelho, em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. Olha só, meus irmãos. Olha só o que diz São Paulo. 2 Coríntios 3, verso 2. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha o verso 3 agora, destruiu o argumento do pastor Vitor. Presta atenção. Verso 3. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério, ministério dos apóstolos, a Igreja Apostólica, redigida por nosso ministério e escrita, não com tinta, mas com Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. Pacata! Aqui está, destruindo, acabando de uma vez por todas com o argumento falso de que a igreja é verdadeira e os que vão ser salvos são os que guardam os mandamentos veterotestamentários. Ah, mas ali está os filhos da mulher, os que dão testemunho de Jesus e guardam os mandamentos. Lembre-se que os mandamentos da nova e eterna aliança só são dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. É a cruz, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses são os dois mandamentos da nova aliança. Da nova e eterna aliança dado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e são irrevogáveis. Meus irmãos, Paulo disse: vocês são a nossa carta escrita. Os membros da igreja que veio dos apóstolos, Atos 2,42, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, nas orações e na celebração do pão, da Eucaristia. Outra vez, não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, nós somos. Os membros, os filhos da igreja universal, não é? Regida por nosso ministério universal católica, né? Designa tudo isso. Redigida por nosso ministério e escrita. Ministério e escrita. Aqui está a Bíblia provando essa fé dessa igreja escrita. Seja no contexto tradicionalista, tradição oral e tradição escrita. Presta atenção. E os documentos da igreja que provam isso, essa veracidade, olha só. Redigida por nosso intermédio, não com tintas, não, olha só, olha refutar agora o herege. Não com tinta, mas com Espírito de Deus vivo. Aí está. A aliança da carne veterotestamentária, ela era o que? A aliança da letra. Agora nós somos o que? A aliança do Espírito. Aliança no Espírito Santo, porque no batismo nos é dado esse Espírito Santo. Então, meus irmãos, logo nós vamos ver que nós vamos estar o quê? Revestidos. Gálatas 3:27.
Todos vós que foste batizados vos revestistes de Cristo. Revestidos de Jesus. Revestidos da salvação. Então logo repare que os argumentos desse falso profeta, ele é mentiroso. Ele é falso. Preste atenção. Redigida não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra. Aí está. Refutando que ele disse, os que guardaram os 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra, esses são a verdadeira igreja de Cristo, esses vão ser os salvos. Veja aqui, São Paulo refutando. Ó. Não aquela veterotestamentária, aliança veterotestamentária escrita em tábuas de pedra, não é aquela. Então Paulo já está refutando, Paulo já está cortando pela raiz, não é aquela. Mas é uma nova. Jesus disse, este sangue da nova aliança. Mateus 26, 27. Este é o sangue da nova aliança. Então, há uma nova aliança distinta da antiga aliança, diferente da antiga aliança. Reparem, meus irmãos, o quanto mentiu este homem, o quanto mente esse homem para os seus sequazes. E assim as filhas de Lutero saem proliferando a mentira. Outra vez. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Aí está. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Quer dizer que João 3, versículo de 3 a 6, está refutando esse falso profeta. Porque Jesus está dizendo que aquele que não for batizado não vai entrar no reino. Logo, o batizado, quando ele é batizado, quando somos batizados, nós recebemos uma vestidura branca, uma veste nova. Como acabei de citar, capítulo 3, 27 de Gálatas. Todos vós que fostes batizados, vos revestiste. Revestido aqui, revestido, está revestido, é uma veste. Revestido. Essa veste branca é o próprio Cristo que nos reveste. Estou revestido das vestes brancas. Por isso na parábola, meu amigo, como você entrou aqui sem as vestes? O cara era pagão. Então ele foi amarrado e lançado fora, não disse palavra alguma, porque estava errado. Estava sem o sacramento do batismo. Não entra na festa, não entra no reino. O próprio Jesus disse isso para Nicodemos. Sois doutor em Israel, não entendo o que eu estou te falando? Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Veja, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Porque São Paulo está dizendo que o mistério foi revelado através dos santos apóstolos. Mas por que eles não acreditam no evangelho pregado pelos apóstolos e pela igreja que dá continuidade com os sucessores dos apóstolos, bispos, o magistério? Por que eles não creem nesse evangelho pregado? Por que eles não creem nesse evangelho revelado? Sabe por que não crê, meus irmãos? Vou lhe mostrar por que não crê. 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 4, verso 4. Para os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui está, porque eles estão cegos. Eles são incrédulos ao evangelho. Mas o que faz eles estarem cegos? Os protestantes, que são os mesmos judeus lá do passado, é o protestantismo de hoje. O que acontece com essa cegueira? O que os cega? O que faz eles serem cegos? Voltando para o capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 16. Versículo 15. Por isso, até o dia de hoje, quando leem Moisés, um véu cobre-lhe o coração. Pacata! Aqui está.
Ele disse que o que foi dado por Moisés é o que vai salvar. O que foi dado por Moisés é o que vai ser a verdadeira igreja de Cristo. O que foi dado por Moisés nas tábuas de pedra no Monte Sinai é o que vai fazer a pessoa entrar no céu. Veja o tamanho da mentira desse falso profeta. Veja o que disse esse farsante, que engana os seus sequazes. A quem tem conhecimento, não. Conhecereis a verdade vos libertará. E aqui está a verdade. Quando eles leem Moisés, quando eles leem os 10 mandamentos, o decálogo, o capítulo 20 do Êxodo, um véu cega eles para que não enxerguem a verdade. Porque se enxergar a verdade, todos virão para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A incredulidade é esse véu que os cega, que cega todos os protestantes. Eles continuam com esse véu. O véu da incredulidade. Por isso, veja, até hoje, outra vez, o versículo 15, ó. 2 Coríntios 3,15. Por isso, até o dia de hoje, até hoje, nós estamos o quê? Faz 2000 anos, até hoje. Os protestantes de hoje, quer dizer hoje, agora, e vai continuar até a vinda de Cristo. Hoje, eles vão continuar cegos. Presta atenção. Por isso, até o dia de hoje, quando leem Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Até o dia de hoje, quando os protestantes leem Moisés, claro, os judeus de ontem, mas os judeus de hoje, porque as seitas protestantes são judaizantes, eles continuam cegos. Veja, meus irmãos, são palavras de Fábio? Não. Palavra de Deus. Sou eu que estou falando isso. Então eles continuam cegos, porque leem Moisés e acham que são salvos por outros, por guardar o sábado é maior do que Jesus, eles vão ser salvos, né? Uma seita aí diz que vão ser salvos porque guarda o sábado. Outra seita diz que vai ser salvo porque não come sangue. E assim vai essas seitas judaizantes protex. Eu estou mostrando com Bíblia. É a Bíblia que está falando, isso não é palavra de Fábio, não. Fábio não tem força nenhuma de palavra, não. A palavra é meramente humana. Mas a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, é poderosa. Se nós pegarmos o verso anterior, o 14, olha o que diz. Em consequência, a inteligência deles permanece obscurecida. A inteligência, aqui para nós, protestante, continua obscurecida. Quando leem a Bíblia, quando leem a escrita, acha que a letra salva, acha que o único dogma de fé é a Bíblia. Pois é, eu e você sabemos, a tal sola escritura. 7 de Mateus, versículo 21 a 23, Jesus disse que no dia do juízo, eles vão dizer assim, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome, só escrito, só pregamos. Pregar o quê? A Bíblia, só a Bíblia em teu nome, só em teu nome. Nós pregamos o nome de santo, de Maria, de ninguém, só em teu nome. Mateus 7, versículo 22. Senhor, Senhor, declara, Ele é o Senhor, o meu único Salvador, só Ele é o meu Senhor e mais nada. Nós falamos diretamente, já estamos ligados diretamente pelo decálogo veterotestamentário, pelos 10 mandamentos e ponto. Curemos em teu nome, expulsemos demônios só em teu nome. 23. Retirai-vos de mim, eu lhes direi, retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Por que o protestantismo não enxerga a verdade exposta pelos padres, pelo magistério, pelos apologistas? Por que eles refutam isso? Porque estão cegos. Por que o protestantismo persegue a igreja de Cristo? Porque estão cegos, igual os judeus perseguiram a cabeça, Jesus. Então os filhos daqueles escribas e fariseus, o protestantismo de hoje, eles fazem a mesma coisa com o corpo, igual os pais deles fizeram com a cabeça, Cristo, a ponto de fazerem isso. Condenaram a morte de cruz. E hoje, os filhos deles, os novos judeus de hoje, o protestantismo fazem
Pior. Com o corpo de Cristo, que é a igreja. Pior. Mas veja, continua a Sagrada Escritura. Em consequência, a inteligência deles permanece obscurecida. Ainda agora, quando leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado, porque é só em Cristo que ele deve ser levantado. Em Cristo. Em Cristo, cabeça, corpo, igreja. O Cristo completo, não é só a cabeça não, corpo completo, cabeça e corpo. Permanecei no fundamento dos apóstolos, tendo pela pedra angular o Cristo. Na igreja que Cristo fundou sobre os apóstolos, tendo Cristo como cabeça. Veja só. Mas há uma esperança para eles. Houve para mim, que fui protestante, para minha esposa, para Scott Hans, para Eduardo Farias, para tantos outros. Está cheio no YouTube aqui de ex-protestantes, está cheio de canais de ex-protestantes. O que tem jovem abandonando o protestantismo, estudando a história da igreja, se convertendo na igreja de Cristo, e louvado seja Deus por isso, não são poucos. Porque já cansaram com a mentira protestante, como eu me cansei com a mentira protestante. E aí o véu cai mesmo. Quando o véu cai é uma maravilha. E de que maneira o véu cai? Versículo 16. Esse véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. Pácata, aqui está. Aqui está. Deus confiou aos seus apóstolos o verdadeiro ministério de serem membros, de serem embaixadores, de falar em nome de Jesus. É Jesus que age em nós por intermédio da igreja. Capítulo 10, versículo 16 de Lucas. Eis que vos envio. Quem vos ouve é a mim que ouve. Aí Jesus está dando toda a autoridade à igreja. E aí os protestantes que não conhecem, porque o véu os cega, diz: por que vocês adoram a igreja? Por que vocês valorizam mais a igreja do que a Cristo? Espera aí, nós vamos valorizar só a cabeça e andar com ela debaixo do sovaco e lançar o corpo fora? Quem disse que pode separar o corpo da cabeça? Me responde. Como vocês fazem? Porque vocês são incrédulos ao verdadeiro evangelho. Porque vocês são cegos, vocês estão na letra e a letra mata. Quando vocês leem ainda nas tábuas de pedra a letra, um véu os cega. É a Bíblia que está dizendo. A Sagrada Escritura dizendo isso. Está na Bíblia de vocês também. Aqui, ó. Por isso, até o dia de hoje, quem são os judeus de hoje? Protestantes, os protestantes. Quando leem Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Um véu os cega. O véu da incredulidade, já li no 4:4 de Coríntios, aqui, ó. Para os incrédulos, cuja inteligência, o Deus desse mundo, Deus em minúsculo, que é o diabo, obcecou a tal ponto que não percebe no evangelho onde resplandece a glória de Cristo. Porque do evangelho que nós ouvimos da missa, esse evangelho da mesa da palavra, vai para o altar, e do altar esse evangelho se torna a carne viva de Cristo, nas espécies do pão e do vinho, que se muda na carne e no sangue de Cristo. É aí onde resplandece o evangelho. O evangelho, ele resplandece Cristo. O evangelho nos dá Cristo pelas mãos da igreja. Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesus, tomando o pão, depois de ter dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Veja aí ele autorizando a igreja: será entregue por vós. Faz 2000 anos que a igreja nos entrega na Santa Missa o corpo e o sangue de Cristo. É um novo sacrifício? Não, é atualizando, porque Jesus mandou fazer isto até que eu venha. E já faz 2000 anos que a igreja faz até a volta do seu Senhor. Ela dá, através dos padres de sucessão apostólica, através dos bispos de sucessão apostólica, a carne e o sangue de Cristo para nós. Os sacramentos. A absolvição do pecado, quem vocês perdoar serão perdoados. Então é através dessa igreja apostólica, essa igreja que veio dos apóstolos, os apóstolos ordenaram os bispos ordenaram os padres, e assim vem, até os dias de hoje. Entende, meus irmãos? Por que eles não entendem isso? Porque nós entendemos as claras perfeitamente, porque nós não temos o véu da incredulidade, mas eles, infelizmente, têm o véu da incredulidade. O véu os cega, como cegou Lúcifer no céu, a ponto de romper as esferas doutrinárias da classe angelical. Rompendo a doutrina angelical, ele disse: não, peraí, eu sou um Deus.
Ele rompe a doutrina. Do mesmo jeito, é Eva no Gênesis capítulo 3, quando Satanás engabela ela, ela rompe a doutrina que Deus tinha dado. Não comer do fruto proibido. Era doutrina, era regra de fé. E ela foi e desobedeceu. Do mesmo jeito, no ano 1517, o senhor Martinho Lutero achou que era mais do que a igreja, mais do que o corpo de Cristo, vai e rompe as doutrinas, a sã doutrina salvífica, fazendo do que fez. Por isso estão seus filhos hoje aí, tudo cego. Um véu e cega. Então a Bíblia está dizendo que eles só se converterão ao Senhor, esse véu só vai cair quando se converterem à verdadeira igreja de Cristo, onde está o Senhor, cristocêntrica. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando chegar esse pão vivo, que nós olhamos com os olhos carnais e continuamos vendo pão, mas nos olhos da fé é carne e sangue de Cristo, aí sim, eles vão estar na verdadeira luz. Um dia eu e a minha esposa tivemos lá, sabemos muito bem a incredulidade como é que é. A tal ponto da lavagem cerebral escarnecer da verdade. A ignorância é atrevida. A incredulidade é a destruição, é a chave da pobreza espiritual e condenação. Mas quando nós abrimos os nossos olhos para a verdade, meus irmãos, não tem chororô. Olha só o que diz aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, presta atenção. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. O que é a igreja? O que são os padres? O que são os bispos? São os embaixadores de Cristo na terra. Os consagrados que pertencem à igreja, da qual está bispos e padres unidos ao Santo Padre o Papa, o sucessor de Pedro, são embaixadores de Cristo. É como diz a tradução, é como Deus mesmo fala para nós: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Acabei de citar ainda agora. Lucas 10:16. Então logo nós vemos que isso aqui sim é a igreja de Cristo. Agora dizer que quem guarda os 10 mandamentos, veterotestamentário, dado no Monte Sinai, é a verdadeira igreja de Cristo, é heresia. Eu estou mostrando isso com Bíblia, destruindo, arrancando o mal pela raiz. Presta atenção. Continua o verso. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. É Deus mesmo que faz por nosso intermédio. Por isso, quando nós vemos ali no capítulo 4 de João, os fariseus ouviram dizer que Jesus batizava mais do que João. Aí, seguindo o versículo diz, se bem que não era Jesus que batizava, eram seus discípulos. Então quer dizer, quando a igreja batiza, é Jesus batizando. Eu já trouxe isso nesse canal, mostrando os sacramentos que é Jesus. Na confissão é Jesus, batizando, o Padre é Jesus, né? Na confissão, absolvendo os pecados, é Jesus. Que o Padre é Jesus nos sacramentos, é em persona Christi. Eu já trouxe em persona Christi na Bíblia, um vídeo aí mais ou menos de uns 11 meses atrás. Entende? Pois é. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aqui fala da confissão, reconciliação. Então eu mostrei com Bíblia, dentro da Bíblia Sagrada. E tem mais, meus irmãos, tem mais uns versículos aqui, mas deixa eu pegar, para nós finalizarmos. Mas eu acho que eu já peguei os versos. Olha o que a igreja é, o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, para os protestantes. Veja. Para os que não são incrédulos e para os incrédulos. Veja. 1 Coríntios 2,15. Somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam. Aí está. A igreja é para nós o perfume de Cristo entre os salvos, os que estão nela. Fora dessa igreja não existe salvação. Por isso que o Senhor colocava as pessoas nela. Atos capítulo 2, versículo 46. O Senhor, e 47, ajuntava mais pessoas a eles que estavam a caminho da salvação. Colocavam na doutrina apostólica, porque fora dessa doutrina apostólica não tem salvação. Ou seja, a doutrina apostólica é a igreja católica, católica apostólica romana. Não existe salvação fora dela. Vamos lá. E também entre os que se perdem. Verso 16, ó.
Para estes, os que se perdem, para estes, na verdade, somos odor de morte. E que dá a morte. Olha o que eles falam da Igreja Católica. Veja o que eles falam da Igreja Católica. Para os que são salvos, a Igreja oscila o perfume de Cristo. Para nós católicos. Mas para os protestantes, o que ela é? Ela é o quê? Odor de morte. E que dá a morte. Para os primeiros, porém, quem são os primeiros? Os primeiros somos nós. Quem veio primeiro? Católico ou protestante? Católico. Os católicos vieram primeiro, depois os protestantes. Para os primeiros, ponga lá a lupa, para a orelha, veja o que vem. Para os primeiros, porém, odor de vida e vida eterna. Por isso que a gente diz, não tem vida eterna fora dessa igreja, ou seja, não se salva fora dessa igreja. Para os primeiros, porém, odor de vida e que dá a vida, porque ela nos dá o pão que dá vida pelas mãos dos padres e dos bispos. Jesus presente vive real na Eucaristia. Depois do milagre da transubstanciação. Está o Cristo vivo que a gente recebe. A igreja nos dá o corpo de Cristo. A gente recebe a hóstia consagrada. A hóstia significa vítima. Ele foi a vítima de expiação por nossos pecados. A gente recebe e diz amém. E o Senhor entra dentro de nós. Entrarei em sua casa. Apocalipse 3:20. E cearemos juntos. Comunhão. Meus irmãos, não tem graça maior do que essa. Para quem entende. Para quem está na luz. É fácil entender isso. Mas para quem está nas trevas, é o que São Paulo disse? É odor de morte. E que está dando a morte. Aí está. É odor de morte. A igreja para eles, a igreja católica é odor de morte e está distribuindo a morte e a condenação. Veja. Oh, meu Deus. A cegueira, é a tristeza. Eu já estive lá de lá, eu sei muito bem a mentalidade, a cegueira como é que é. Então, meus irmãos, aqui eu mostrei para vocês que aqui está a igreja verdadeira, apostólica, o mistério revelado, não escrito em tábuas de pedra, mas nos nossos corações, dado pelo Espírito Santo que nos foi dado no batismo. E através dessa igreja, para concluir, no versículo 10, no versículo 10 não, ainda no versículo 8 a 10, para finalizar. A mim, o mais insignificante entre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo. A riqueza da salvação é anunciada pela Igreja Apostólica e os seus sucessores, os bispos. Verso 9. E a todos manifestar o desígnio salvador de Deus. Aí está. Salvação fora dessa igreja não existe. Mistério oculto desde a eternidade em Deus, que tudo criou. Preste atenção ao versículo 10. Assim de agora em diante, de agora em diante, desde os apóstolos, de agora em diante, as dominações, as potestades celestes, pode ser conhecida pela igreja, que é a infinita diversidade da sabedoria divina. Pácata, então através da igreja. Se nós voltarmos para trás e pegarmos o versículo Efésios capítulo 1, versículo 20, para nós encerrarmos ao versículo 23. Presta atenção. Ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitado dos mortos, fazendo sentar à direita no céu, acima de tudo principado, potestade, virtude, dominação, todo nome que possa haver deste mundo como no futuro. Sujeitou aos seus pés todas as coisas e constituiu o chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, receptáculo daquele que enche todas as coisas sobre todos os aspectos. Pácata. E ainda diz, a ele seja dado glória na igreja. Na igreja, então fora da igreja não é glória. Veja, ele constituiu chefe supremo do seu corpo, que é a igreja. Aí está, meus irmãos. Mistério escondido revelado aos apóstolos. E transmitido para nós como entrar na salvação eterna. Foi revelado aos apóstolos e hoje a igreja prega do mesmo jeito. Paulo pregou em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 16 em diante, no capítulo 11, a partir do 23 em diante. O mistério da Eucaristia.
que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vai ressuscitar no outro dia. Aí está a verdade. E assim selamos, refutando e mostrando a verdade, o quanto estão errado, o quanto o véu os cega, porque o véu é a incredulidade. Protex. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.